Na justiça comum, sempre tem que ter alegação final oral. Tá? A base legal, já falei para você, é o artigo 364 do CPC, que fala que fim da instrução, terminada a instrução, o juiz deve dar a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao Ministério Público, quando o Ministério Público participa, né, como fiscal da lei, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 minutos, a critério do juiz. Então, você já sabe que você tem que trabalhar com um prazo de 20 minutos para fazer a sua alegação final oral. Professor, e se tiver um litisconsorte, se forem dois réus, por exemplo, ou um terceiro interessado que está atuando no processo para tentar ajudar o réu? Aí, o artigo 364, parágrafo 1º, fala que, havendo litisconsorte ou um terceiro interessado, o prazo, aquele prazo de 20 minutos, ele vai se formar junto com o prazo da prorrogação, então passa de 20 para 30, tá? E esse prazo deve ser dividido entre os membros do grupo, se eles não convencionarem de modo diverso. Então, o prazo que era de 20 passou a ser de 30, e se são dois réus, 15 minutos para cada um. É claro que os réus podem conversar e um optar de comum acordo com o outro, que ele vai falar durante 20 minutos e outro durante 10, não há nenhum problema com relação a isso. Então, sobre prazo para fazer as suas alegações, você já sabe, não tem nenhuma dificuldade. Agora, professor, quando que as alegações finais orais podem ser substituídas por memoriais, aquela peça escrita? Vamos falar sobre isso? Tem muita gente que me pergunta, é um direito do advogado substituir a alegação final oral por memoriais pela peça escrita? E aí eu vou te dizer que não. Tá? O Código de Processo Civil, ele fala que a regra é a alegação final oral. Ah, professor, mas eu vou fazer a alegação em audiência e o juiz não vai dar a sentença em audiência. Bom, esse é um outro problema. Sempre quando eu exijo a alegação final oral em audiência, eu faço a sentença em audiência, que é para ter uma congruência. Se eu quero realmente que o processo ande mais rápido, eu não posso exigir só das partes que elas apresentem as peças mais rapidamente. Mas isso é uma outra questão. Você não pode exigir lá na audiência que o juiz te abra prazo para memoriais, tá? Eu vou te ensinar no final dessa aula uma forma de você conseguir isso, tá? Mas na regra, se o juiz virar e falar, olha, vou abrir a palavra para as alegações finais orais, você não tem o que fazer, a não ser que, quando que pode haver a substituição das alegações finais orais por memoriais? E aí, o artigo 364, parágrafo 2º, ele fala, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral, a alegação final oral, pode ser substituído por razões escritas, tá? E nesse caso, o prazo das partes vai ser de 15 dias e um prazo sucessivo. Mas, professor, o que são questões complexas de fato? Quando que, na prática, eu vou poder pedir para o juiz substituir as alegações finais orais por memoriais? Bom, questão complexa de fato, você consegue mostrar para o juiz, olha, juiz, esse caso é muito complexo quando tem muitos depoimentos, quando tem muitas provas documentais, muitos pontos controvertidos, quando tem uma perícia muito extensa, mostra para o juiz. E aí vem mais um alerta prático. Vamos lá? Faz assim. Abre o olho. Se você for pedir para o juiz a substituição das alegações finais orais por memoriais, mostra para ele, no seu caso concreto, qual é a complexidade. Olha, excelência, são mais de 2.000 documentos juntados no processo. Foram 10 testemunhas ouvidas nessa data. Eu gostaria de ter substituído porque a questão é complexa. Eu preciso de mais tempo para poder analisar o que as testemunhas disseram e se bate com os documentos do processo. Pronto, você mostrou na prática a complexidade do caso. Tá? É claro que complexidade, dizer se uma coisa é complexa ou não, é um tanto quanto subjetivo. Então, o seu papel é tornar isso objetivo. Mostrar para o juiz, é complexo por isso, isso e aquilo. Bom, o que são questões complexas de direito? Porque viu que a lei fala que podem ser substituídas, a alegação final oral pode ser substituída por memoriais quando a causa apresentar questão complexa de fato ou de direito. De fato, eu já te falei.
Peças muito grandes, muitos documentos, muitas testemunhas, perícia complexa. Agora, em questão complexa de direito, quando que você pode alegar isso para o magistrado? Olha, quando a decisão do caso, né, quando a complexidade daquele caso envolve análise de diversas legislações, por exemplo. Imagina lá uma questão tributária bem complexa, que envolve análise de lei estadual, lei federal, regulamento de ICMS. Então, pondera na prática com o magistrado. Excelência, a questão jurídica aqui travada é uma questão complexa. Por isso, isso e aquilo. São várias legislações. Basta ver a extensão da inicial, a extensão da contestação, o grande debate jurídico que está se travando, você mostrando para o juiz na prática que a questão é efetivamente complexa, a análise jurídica é complexa, você tem uma grande chance do juiz acolher o seu pedido. Agora, mais um alerta prático. Eu já disse, isso é muito subjetivo, é muito subjetivo. Na prática, acaba ficando a critério do juiz, tá? O juiz é quem vai decidir lá na hora da audiência se a questão de fato é complexa, se a questão de direito é complexa, e a decisão que ele tomar ali, infelizmente, não cabe recurso, tá? Eu nunca vi na minha vida alguém conseguir anular um processo porque pediu para o juiz a alegação final por memoriais e o juiz indeferiu dizendo que não era questão complexa. Então, é muita subjetividade. O que eu recomendo, então, é que você, quando for pedir a substituição, que fundamente bem o seu pedido, mas o que eu mais recomendo é que você vá muito bem preparado, porque se o juiz não substituir por memoriais, você consegue enfrentar o ato, você consegue apresentar as alegações finais de forma oral. O que eu mais vejo é advogado sendo pego de surpresa. Vai para a audiência, crente que vai chegar lá na hora e o juiz vai abrir prazo para memoriais, e aí o juiz não abre e o advogado fica sem saber o que fazer, sem saber o que falar, tá bom? Fica com esse alerta prático, não conte com o subjetivismo do magistrado. Vai preparado para apresentar o ato.